Fala galera, bem-vindos a mais uma aula do MindPad. Hoje vamos falar de hemocomponentes, quando usar, como usar esse hemocomponentes. É uma aula preparada, falando um pouquinho aí dos principais hemocomponentes que a gente tem para o uso em paciente grave, tentando trazer da maneira mais simples para vocês, como que a gente vai fazer da maneira correta, da maneira cientificamente, trazendo aí o menor número de danos para o nosso paciente, certo? A gente sabe que os hemocomponentes utilizados aí principalmente para as dos três principais usos, né? A gente tem para hemostasia, a gente tem para melhorar o transporte de oxigênio, a gente tem o uso para corrigir aí os distúrbios de coagulação. Então, se a gente puder colocar dentro do quadro aí, né, de três principais utilizações que a gente tem de hemocomponente, a gente colocaria isso que está na nossa tela neste momento, tá bom? E sempre lembrar que hoje, né, todos os protocolos, os novos guidelines, tudo aquilo que a gente lê sobre a transfusão de hemocomponentes, a gente precisa estabelecer estratégias restritivas, né? Hoje, a gente sempre vai colocar na balança o risco-benefício e, sempre que possível, transfundir menos, né? Que a gente sabe que não impacta no menor porcentagem de mortalidade, no menor nível de complicações e tudo mais. Combinado? Vamos começar falando então do concentrado de hemácias. O concentrado de hemácias a gente pode dividir ele em algumas preparações, né? O concentrado de hemácia tradicional, que vem com outros hemocomponentes associados. A gente tem as hemácias lavadas, onde a gente retira a presença de autoanticorpos ali. Então, muito usado em insuficiência renal, nas reações transfusionais agudas, certo? As hemácias leucorreduzidas, né, que a gente tira os leucócitos desse hemocomponente, então usado muito em pacientes de transplante de medula óssea, nos pacientes que fazem transfusões repetitivas, certo? E as hemácias irradiadas, né, que a gente deixa aí para os pacientes imunossuprimidos, os prematuros de muito baixo peso, ok? A gente pensando nas indicações que a gente tem do concentrado de hemácia, a gente sempre tem que lembrar do choque hemorrágico, né? Então, na reposição, manutenção da volemia. É uma das indicações da gente fazer hemácia hoje em dia. Se a gente for olhar o PAUS e o ATLS, né? Quando a gente vai nessa parte de choque hemorrágico, hoje, né, desde 2020, já vem, se você tem certeza que aquele choque que a criança está apresentando é hemorrágico, você pode, na ressuscitação, entrar já com o concentrado de hemácia desde cara, certo? Na manutenção, reposição da capacidade de transporte de oxigênio, né? Então a gente sabe que a gente precisa lembrar dessa fórmula mágica, que na aula de choque a gente fala um pouquinho mais, que é da DO2, né? Que é a oferta de O2 que a gente tem, que vai entrar tanto o meu débito cardíaco quanto a minha concentração arterial de O2, né? E aí aqui dentro na concentração arterial de O2 a gente tem que a hemoglobina vezes 1,34 vezes a saturação mais uma constante de 0,034 vezes a PaO2, a gente sabe que isso vai interferir na minha concentração arterial de oxigênio, e aí aqui a gente consegue entender que a hemácia, ela tem sim um componente grande no que a gente vai pensar em oferta, né, para o meu paciente. Então, quadros de anemias muito agudas vai interferir na oferta que eu tenho, né? E principalmente nas doenças críticas, onde a gente sabe que a gente vai ter um componente que vai atrapalhar o mecanismo de adaptação, né? Como em outras aulas eu já falei, o nosso corpo é perfeito. O balanço entre oferta e consumo, ele vai acontecer a todo momento. A partir do momento onde a minha oferta ela é reduzida, eu vou ter mecanismos compensatórios para ou reduzir o meu consumo, né? Ou extrair uma oferta de outras maneiras, para com que eu tenha um balanço, né? Então a gente sabe que doenças críticas tem um aumento da extração, então a gente não consegue tanto contrabalancear tudo isso. São pacientes que às vezes estão mais taquicárdicos, isso consome mais, né? A gente perde alguns mecanismos compensatórios que a gente tem, né? E aí a gente precisa pôr na balança, como eu sempre falei, e a gente definir se precisa ou não do hemocomponente. Tem que lembrar o seguinte, mas eu vou transfundir, vou melhorar minha oferta, vou melhorar meu transporte de oxigênio, que vai chegar de oxigênio na minha célula e tá ok. Não, gente, a gente tem que pensar que existem alguns fatores que acontecem que nem sempre eu dar a hemácia vai fazer com que aumente a minha oferta.
A gente sabe que quando a gente tem esses mecanismos de estocagem, por exemplo, pelo próprio maneira que esse concentrado é preparado, a gente sabe que tem aí as células que são destruídas, onde a gente tem um aumento do óxido nítrico. O óxido nítrico ele faz o quê? Vasoconstrição a nível microcirculatório. A gente sabe que a vasoconstrição vai fazer com que eu precise extrair mais, né? Que a gente extraia mais. Então, nem sempre a gente tem que pensar que vai ser milagroso, né? Então, a gente tem que entender que é um conjunto de ações e não somente a oferta de hemácia que vai fazer com que a gente melhore a minha DO2, ok? E aí, falando das indicações, principalmente dos concentrados de hemácia, a gente tem esse trabalho que foi publicado esse ano, de 2023, pelo JAMA, que vem falando aí das recomendações que a gente tem específico para as células vermelhas, né? E aí, a mensagem principal que a gente precisa ter deste trabalho é o que eu já falei, estratégia restritiva, tá bom? Hoje, ele separa na parte, ele é um trabalho que fala tanto da parte adulta quanto da parte de crianças. Vou falar um pouquinho mais da parte de criança, que é o nosso foco do nosso MindPad. E quando a gente fala na parte de criança, ele divide em 2 subgrupos, tá? A gente vai ter aí de indicação, então eu coloquei aqui nessa tabela para vocês lá em cima, paciente grave, que está estável, né? Sem hemoglobinopatia cianótica ou com hipoxemia grave, a gente vai adotar aí um valor. Se a gente for pensar, quando eu vou transfundir, vai ser um determinado valor. Esse trabalho traz um valor, mas lembrando que, igual eu já falei, a gente não vai usar só o valor, né? A gente vai olhar o paciente como um todo, mas falando em um valor, a gente vai transfundir nos pacientes menores que 7 nesse grupo, certo? Já pacientes que têm cardiopatia congênita, a gente já tem níveis que a gente precisa dar uma olhada. Por exemplo, menor que 7 vai ser para os reparos biventriculares, né? Aquele paciente que não tem uma mistura de sangue, né? Em torno de 9 nas cirurgias paliativas de ventrículo único, né? Que é muito comum, os NOROD da vida, tá bom? E entre 7 e 9, aquelas doenças cardíacas congênitas que não foi corrigida. Então, a gente vai ter que sempre avaliar o nosso paciente, mas pensando em guideline, que a gente tem recente é isso daí. Claro, cada serviço vai estabelecer seu protocolo específico e a gente vai se guiar de acordo com o protocolo institucional, ok? Eu estou trazendo para vocês o que a gente tem de recomendação a nível global, ok? Falando como que a gente vai fazer a prescrição, né? A prescrição a gente faz aí de 10 a 15 ml por quilo, EV em até 4 horas, a gente não tem o hábito de correr esse sangue de maneira rápida, exceto em casos de choque, então a gente corre aí em torno de 2 a 4 horas, certo? E a gente vai fazer medidas mais restritivas, né, nos pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva, então a gente infunde volumes um pouco menores, ok? A gente sabe que em torno de 10 ml por quilo ele vai ter uma capacidade de aumentar a hemoglobina em torno de 2 a 3 gramas por decilitro no nosso paciente, ok? Mudando agora de hemocomponente, a gente vai falar dos concentrados de plaqueta, que eles são obtidos pela centrifugação do sangue total ou até mesmo por aférese, tá? Que é usado hoje na principal indicação nos riscos de sangramento, principalmente nas cirurgias mais complexas, né? E quando a gente tem um aumento do consumo versus a diminuição da produção. Então, a gente sempre tem que dar uma balanceada. Eu tenho um consumo aumentado, eu tenho uma diminuição da produção. Será que às vezes eu vou produzir uma plaqueta que às vezes não é uma plaqueta que é funcional, né? Às vezes eu tenho um número plaquetário, mas não é uma plaqueta funcional. E aí a gente sempre tem que lembrar da mensagem da plaqueta que não deve ser usada nas plaquetopenias autoimunes, né? Exceto se o meu paciente tem um sangramento do sistema nervoso central ou ele tem risco de morte. Tá bom? Então, é a mensagem principal quando a gente pensa na transfusão de concentrado de plaquetas, ok? Falando ainda, a gente tem que pensar nas indicações, né? Então, a gente vai fazer nos sangramentos incoercíveis, né? Ou coercíveis, perdão, nos sangramentos que a gente não tem um controle, a gente vai fazer nos menores que 30 mil. A gente vai transfundir hoje, vem estratégias aí de transfundir também já chegando no número por volta de 20 mil, tá bom? E os menores que 20 mil, os pacientes que têm CIVD,
paciente que tem sepse, paciente com mucosite, pós-quimioterapia, né, os antecedentes de sangramento do sistema nervoso central, esses pacientes a gente tem que transfundir com valores um pouco mais restritivos, ok? Quando a gente pensa de liberação para procedimento, né, as plaquetas elas sempre vem isso na nossa cabeça, né? Então a gente precisa lembrar que para punção venosa central, líquor, intubação, plaquetas acima de 30 mil são níveis seguros, tá bom? Pacientes que vão se submeter a cirurgias cardíacas, sistema nervoso central e olhos, precisa de ter uma plaqueta mais alta, então níveis maiores que 100 mil de preferência, tá bom? A SEC, né, hoje vem aí em torno de 60 mil, acima disso já é seguro, mas a gente vê na prática diária que sempre, igual o asterisco vem falando ali pra gente, que acima de 100 mil é o que os grandes serviços geralmente pedem para colocar o paciente em SEC, tanto antes, durante e depois, tá bom? E nas outras cirurgias em geral, a gente tem aí um valor de corte de 50 mil, já são liberados para fazer procedimentos cirúrgicos, ok? O concentrado de plaquetas, a gente prescreve ele uma unidade a cada 7 a 10 quilos. A gente sabe que essa posologia, a gente vai ter um aumento aí, um incremento no nosso nível plaquetário em torno de 50 mil plaquetas por metro cúbico, certo? As aféreses, a gente pode transfundir de 5 a 10 ml por quilo nos pacientes menores, nos pacientes maiores a gente acaba transfundindo sempre uma aférese, uma bolsa de aférese, tá bom? E aí a gente tem o cálculo de rendimento plaquetário, né? Hoje não é tão usado, alguns serviços usam um pouco mais, mas a gente precisa fazer uma comparação da plaqueta que estava pré e da plaqueta que fica após uma hora a transfusão. E a gente sabe que quando a gente vai fazer esse cálculo, cada unidade tem em torno aí de 10 a nona plaquetas por ml, certo? E aí a gente vai calcular o CCI, a gente conta o número de plaquetas que foi incrementado, certo? Multiplica pela superfície corpórea e vamos dividir pelo número total de plaquetas que foi transfundida vezes 10 a 11. A gente sabe que valores menores que 7.500, abaixo então de 7.500 por milímetro cúbico, é significativo para a gente pensar em refratariedade, ou seja, eu dei a minha plaqueta e isso não incrementou em nada, ok? É um cálculo pouco usado, não é cobrado também de rotina, é importante a gente saber, certo? Para você sempre ter ideia que isso já pode ser usado aí quando o paciente precisa de incrementos cada vez maiores de plaqueta, ok? Continuando a gente falando um pouquinho aí ainda agora do transfusão de plasma, a gente sabe que ele vai ter contém fatores, né, de coagulação, imunoglobulinas, proteína C e S, ele é obtido geralmente por aférese, e as indicações vai ser, né, deficiência congênita ou adquirida de fatores de coagulação, nos casos de CIVD, um tempo de protombina anormal, então a gente, se fosse um valores, seria valores de NR acima de 2 com presença de sangramento ou risco de sangramento importante, né? E nos procedimentos de plasmaférese a gente sabe que o plasma ele é sempre transfundido para esse tipo de paciente, ok? A gente faz de 10 a 20 ml por quilo de 1 a 4 horas, a gente sabe que esse volume que é transfundido, a gente tem um incremento aí em torno de 20 a 30% no níveis de fatores de coagulação do paciente, né? E paciente que tem sangramento maciço e alto risco para se exsanguinar, a gente não vai aguardar testes laboratoriais para ver o INRI e tudo mais, a gente vai transfundir sempre pensando no risco de óbito, ok? E não tem recomendação para a realização como profilático, então isso a gente sempre precisa estar em mente, ok? Falando um pouquinho então agora aí da transfusão de crioprecipitado, né? A gente sabe que ele é obtido por centrifugação do plasma fresco congelado, ele tem fibrinogênio, ele tem fator 8, ele tem o fator de von Willebrand, ele tem a presença de fibronectina e as indicações dele o fibrinogênio menor que 200, tá bom? Seja tanto por doenças que cursam com alterações congênitas de fibrinogênio baixo ou doenças adquiridas, e aí entra a CIVD, entra as doenças hepáticas, né? A deficiência do fator 8 do fator 8. Então, naqueles serviços onde a gente não tem o fator 8 disponível, o paciente está sangrando porque ele tem uma deficiência desse fator, a gente vai fazer a transfusão do crioprecipitado.
E a gente vai ter também a doença de von Willebrand, sempre naquele paciente refratário ao tratamento inicial, o tratamento de escolha, que entra aí a desmopressina e tudo mais, ok? A dose a gente vai fazer 1 unidade a cada 10 quilos, tá bom? Para a gente ter uma reposição adequada desses componentes que a gente tem no crioprecipitado, ok? Para a gente encerrar a transfusão de albumina, a gente sabe que é a proteína mais abundante que a gente tem no plasma. As indicações para plasmaféreses, para nefropatias ou enteropatias que são perdedoras de proteína, na desnutrição proteica, nos cirróticos com derrames cavitários importantes, na síndrome hepatorrenal, como expansor volumétrico naqueles pacientes que têm indicação de fazer uso de coloide, tá bom? A dose a gente faz da albumina 20%, de 0,5 a 1 grama por quilo, com a dose máxima aí de 100 gramas no dia, macetinho só para depois vocês fazerem a conta, deixar anotadinho aí, a gente sabe que a cada 100 ml da albumina 20%, a gente tem 20 gramas de albumina, ok? E aí, regrinha de 3, a gente vai ter o quanto que a gente precisa daquela solução, ok? Pensando em complicações, né, tudo na medicina, a gente tem que saber das complicações que a gente sabe que elas existem, tá bom? A gente tem os eventos adversos mais comuns que a gente presencia na transfusão de hemocomponentes é a febre, é autolimitado, muito relacionado às citocinas pirogênicas que a gente tem nesses concentrados, tá bom? A hemólise, muito relacionada principalmente à precoce, né, ao sistema ABO, então quando a gente tem alguma falha dos bancos de sangue, onde esse teste passa aí desapercebido, muito raro isso acontecer no dia de hoje, então é aquele paciente que começa a ter febre, calafrio, mioglobinúria, aumento de DHL, né, icterícia, né, que me mostra que está tendo uma hemólise, a gente precisa pensar que ele está fazendo uma reação hemolítica. As reações alérgicas, sejam tardias ou sejam precoces, então urticárias, prurido, muito relacionado a paciente que tem deficiência de IgA, em torno de 1% de todos os pacientes que têm essas reações alérgicas, ele vem aí trazendo essa associação. A sobrecarga de volume, então, que a gente conhece como TACO, né? Então, é aquele paciente que a gente faz a transfusão do hemocomponente e esse paciente não tem um quadro clínico adequado, já tem um volume um pouco extra e acaba que encharcando um pouco esse meu paciente, tá bom? As anormalidades de eletrólito, quando a gente vai pensar em eletrólito, a gente não pode esquecer do cálcio, né? Que geralmente a gente tem a hipocalcemia associada. E aí tem também a questão das hipoglicemias e tudo mais, tá bom? E a lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, a famosa TRALI. A TRALI vem crescendo aí no quesito de questões de prova, seja prova de residência, seja prova de título, então eu acho importante a gente dar um destaque, a gente vai pensar, tem essa tabelinha aqui que vem trazendo daquele artigo que eu falei, que traz mais ou menos a porcentagem das relações, só mostrando o que a gente já traduziu aí ao lado, tá bom? E aí a gente pensando na lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, a famosa TRALI, a gente tem que lembrar o quê? É uma insuficiência respiratória hipoxêmica, então eu tenho uma relação PaO2, FiO2 menor que 300, tá bom? Quando a gente vai comparar aí meu paciente que está submetido, eu consigo ter a avaliação gasométrica dele, né? É mais comum na transfusão de concentrado de hemácias, tá bom? Geralmente ocorre de imediato ou até após 6 horas, tá bom? Podendo ocorrer durante ou não a infusão, tá bom? E eu tenho uma lesão pulmonar aguda, então eu tenho um infiltrado pulmonar bilateral sem outras causas associadas, tá bom? Podendo ter hipotensão e febre. Então, hipertensão tem que tirar TRALI da cabeça, né? Geralmente vem associado à hipotensão, e é isso que as questões vêm trazendo um pouquinho pra gente, tá bom? E o tratamento a suporte, né? Então, conduzir esse paciente com estratégias ventilatórias de proteção, né? Então, uma ventilação mecânica protetora, uso de diuréticos, otimizar o balanço hídrico, tá bom? Porque esse paciente vai se comportar muito semelhante a uma SARA. A gente tem um aumento da permeabilidade por conta de autoanticorpos, HLA e tudo mais, que faz com que eu tenha um edema pulmonar. E aí a gente tem a famosa TRALI, ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês gostaram, curtem, compartilha, ativa o sininho para vocês receberem sempre as nossas novas aulas que a gente vai ter no canal e segue a gente para a gente ser um MindPad, ok? Beijo, até a próxima!